Olá, senhoras e senhores, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo, você está em mais um vídeo da série Aposta VDP, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O assunto principal de hoje será esse jogo da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Corinthians recebendo o Atlético Paranaense em uma rodada onde teremos também Flamengo e Fluminense, então podendo mudar a parte de baixo lá do Z4 da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas antes de falar do assunto principal, vou falar também sobre o pós-game do jogo de ontem, onde foi o assunto principal do vídeo de ontem, Fortaleza contra Atlético Mineiro, mas depois de fazer aquele pedido onde que você, se já é inscrito, talvez já esteja até cansado de ouvir, mas caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que assim, além de você não perder nenhuma das novidades aqui do canal, você estará me ajudando e muito a estar crescendo aqui e produzindo vídeos com conteúdo desses que talvez seja o seu interesse. Então vamos lá falar sobre o pós-game Fortaleza contra o Atlético Mineiro. O Fortaleza começou vencendo a partida por 1-0 no comecinho ali do segundo tempo. O Galo conseguiu um empate e no momento em que era melhor na partida, tivemos o Marinho expulso. O que aconteceu aí culminou com que o Galo dominasse a partida, mas não o suficiente para virar. Eu disse no vídeo anterior que eu estaria fazendo um Lei Fortaleza a 1.76, mas acabei não fazendo, então meu compromisso aqui com a sinceridade, com a verdade, não querer enganar ninguém, foi uma baita de uma análise, é verdade, mas acabei não fazendo a entrada, confesso que acabei arregando quando eu fiquei sabendo que o Galo iria com o time reserva, até inclusive alguns jogadores da base. Sendo assim, então, caso você tenha pego essa dica, foi uma baita de uma entrada, principalmente se você estava em Lei Fortaleza. Caso você estava em Beck Atlético Mineiro, também teve um certo valor, mas infelizmente acabou tomando aí um head. Vamos falar sobre a rodada de hoje então. O Corinthians recebe às 20 horas o Atlético Paranaense em um jogo onde tem muito valor tanto para o Corinthians quanto para o Atlético Paranaense. Afinal, teremos aí um Flamengo e Fluminense. Caso o Flamengo confirme o seu favoritismo, o Fluminense ficará ali com 30 pontos, sobrando então ao Corinthians com 29, vencer a partida ir para 32 pontos, o que tiraria o Corinthians aí da zona de rebaixamento. É verdade que tem o Vitória na 17ª colocação com a mesma numeração. Então, vamos lá falar do que eu imagino para esse confronto. Eu acho que o Corinthians tem sim a querer vencer a partida, afinal é um time que está na fase finais ali de Copa do Brasil, irá jogar contra o Flamengo no final de semana, mas ao contrário de Flamengo, ao contrário também de outros times que estão nas fases finais e que podem abrir mão do Campeonato Brasileiro, isso não acontece com o Corinthians, que está numa situação muito ruim, é o 18º colocado nesse momento, tem uma campanha de 6 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, com 29 gols marcados e 38 gols sofridos, e não se pode dar ao luxo de poupar jogadores para a Copa do Brasil, onde está mais próximo de um título. Sendo assim, então, acho que o Corinthians irá com força máxima para tentar pelo menos um empate e uma vitória contra o Atlético Paranaense, que também não vem passando por bons momentos, mas tem aí o valor do lado do Atlético Paranaense, uma odd a 6 para o Atlético Paranaense vencer, uma odd a 4 para o empate e uma odd de 1.71 para ficar contra o Corinthians, praticamente o mesmo cenário de Fortaleza e Atlético Mineiro. Provavelmente será isso que eu estarei fazendo também, buscando esse Lei Corinthians a 1.71. Afinal, acho que mesmo com o Corinthians indo totalmente titular, ainda tende a querer aí dosar um pouco a energia para guardar aí o seu melhor para o jogo contra o Flamengo no sábado, no domingo, acho que é no domingo dia 20, então acho que o Corinthians está mais focado na Copa do Brasil. É verdade que não pode abrir mão do Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que subconscientemente a gente tende a priorizar alguns objetivos mais do que os outros, então acredito que isso pode acontecer com o time do Corinthians, o que fará com que o Corinthians até faça um bom jogo, mas não tão concentrado assim, não tão 100% focado em gastar a sua energia nesse confronto. Acho que ainda vem na bagagem do Corinthians aí como um conselho ali, talvez para o Corinthians nessa partida, que dose a sua energia para o confronto contra o Flamengo. Sendo assim, então, quero repetir e confirmar aqui que, assim como eu disse no vídeo anterior, que foi uma entrada em que deu o green, que eu falei no vídeo que eu poderia falar aqui, mentir, dizer que eu tinha feito a entrada e que foi uma baita de uma entrada, uma baita de uma análise. Realmente foi uma baita de uma análise, mas eu acabei ficando de fora.
Então, meu compromisso aqui com vocês de dizer a verdade e também de dizer aqui, reforçar que não necessariamente o que eu falo aqui no vídeo é uma análise, é uma projeção, nem necessariamente eu tenho obrigação de fazer a entrada, é o que irá acontecer também com esse Corinthians e Atlético Paranaense, onde eu esperarei as formações e informações durante o dia para então, enfim, tomar a minha decisão e quem sabe me expor dentro desse mercado. Do mais, quero desejar a todos aí um bom dia, uma boa sorte. Até o próximo vídeo que seja de interesse geral de todos. Temos aí o final da data FIFA, então os campeonatos internacionais aí, europeus, enfim, estão voltando à tona. Então é isso, você não perde por esperar mais novidades e mais análise aí nos próximos vídeos. Meu muito obrigado, um abraço e até o próximo.